Hein? Fecundidade, domínio, e quando acaba o verso 28, vem o verso 29. Eis que vos dou toda a erva que produz semente, toda fruta que produz semente, e isso vos será por alimento. Hein? Deus está repetindo com Noé as mesmas palavras dadas para Adão. Ele está confirmando a aliança. Isso aqui é um verso interessante. Diz, poxa, então nós podemos comer tudo que se move? Né? E tem gente que passa nisso. Tudo que se move, ele come. Hein? E acha nesse verso aqui uma das justificativas. Olha, a gente pode comer tudo, desde que não coma sangue. E tem gente que come até sangue também. Não é? E parece um verso complicado na Bíblia. No entanto, esse verso tem de ser entendido à luz de Gênesis capítulo 7. Nota bem, quando você volta para Gênesis capítulo 7, verso 2, diz assim, de todo animal limpo, isso é antes do dilúvio, antes do dilúvio, antes do capítulo 9, quando Deus deu a permissão ao homem de comer ser animal. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. Porém, macho a fêmea. Mas, dos animais imundos, dos impuros, 1 par, o macho e sua fêmea. Notem algo interessante aqui, que às vezes passa despercebido pela gente. Antes do dilúvio, antes de Deus dar permissão ao ser humano de consumir ser animal, Deus fez uma provisão para que depois do dilúvio houvesse 7 pares de animais puros e só 1 par de animal impuro. Deus fez a previsão olhando para o futuro. Por que Deus permitiu o consumo de animal depois do dilúvio? Nós podemos entender. A terra estava destruída. Totalmente. Não havia suficiente fontes para o alimento como antes do dilúvio. Agora o homem, para viver e para se manter, ele teria de consumir animal. Porque não havia comida. A terra foi devastada. Mas Deus fez a provisão. E qual é a provisão de Deus? 7 pares de animais puros. E o texto já nos indica aqui aquilo que vai ficar claro lá no livro de Levíticos. Existe diferença entre animais puros e animais impuros. Animais que podem ser usados para o consumo humano e animais que não devem ser usados para o consumo humano. Isso está claro aqui na Bíblia. Já imagina, saiu lá Noé e a sua esposa e os filhos para fora e para comemorar resolveu fazer uma leitoa assada. Muita gente comemora assim. O que teria acontecido com a raça dos suínos se Noé tivesse feito isso? Ele fez a primeira extinção ecológica depois do dilúvio. Acabou com a espécie dos suínos. Porque não haveria como. Então Deus fez a provisão adequada para o ser humano. Antes de dar a ordem, ele já criou o meio. Antes de dar a ordem. E além disso, nós notamos no capítulo 8, que quando Noé, no verso 20, levantou o altar, ele tomou dos animais limpos e das aves limpas e ofereceu um sacrifício ao Senhor. E aqui vem um ponto fundamental. Queridos, os animais que Deus permitiu chegarem até a nossa mesa devem ser animais da mesma qualidade que ele sempre aceitava no seu altar. É interessante isto. Os animais que Deus permitiu chegar um dia à mesa do ser humano eram os mesmos que tinham a natureza que poderiam ser oferecidas no seu altar. Por isso existe um princípio bíblico. Minha mesa é o altar de adoração a Deus. E o que eu como faz parte da minha adoração também. Isso é parte da religião da Bíblia.
Okay? E isso é importante. E, evidentemente, não é? Nós, como adventistas, temos toda esta luz que vem lá desde Gênesis, que a vontade de Deus é que nós, à medida do possível e nosso esforço, devamos seguir a dieta original posta na aliança do Éden. Para o nosso bem, para a nossa saúde. Não é? Esse é o princípio bíblico bem claro. Não é? Nas Escrituras também. Por isso veja que o princípio da aliança, como nós dissemos aqui, não foi abolido. Ele permanece desde o início até agora. Bem? Mas se por acaso nós consumimos alimentos animais, o consumimos segundo a determinação da Bíblia. Bem? Para o nosso bem, para a nossa saúde, porque Deus se preocupa conosco. Né? Pois bem, e depois então da alimentação, o último item tratado aqui, proibição do assassinato. Diz o capítulo 9 ali, não é? Verso 6. Verso 5, verso 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei. Da mão do homem e do seu próximo também requererei. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aí o texto faz um paralelo ao assassinato lá de Caim, quando Caim matou Abel. Quem derramar o sangue, Deus diz, lá eu protegi Caim. Agora, não tem mais proteção. A vida é sagrada, hein? E ele terá de responder diante dos outros seres humanos, hein? Pela vida que ele tirar. Hein? E aí então nós encontramos um paralelo entre a aliança de Deus, né, com Noé, com a aliança de Deus com Adão. Deus está confirmando a aliança. Felipe, próximo então. Quando nós analisamos esse texto da confirmação, aparece algo bem claro. A aliança de Deus com Noé, ela é universal. Como a aliança do Éden também é universal. Porque Deus firmou a aliança no Éden com Adão. Adão é pai de quantas pessoas? De que tipo de ser humano? Todo ser humano. Hein? Pois bem, e Noé? Noé é pai de quantos seres humanos? Sabe que nós somos duas vezes, não é? É interessante porque aquele projeto Genoma diz que para termos nós a carga genética que nós temos, precisaria o ser humano ter vindo de duas mesmas mães. Vocês leram sobre isso? Hein? Duas vezes deveria ter cruzado com uma mesma mãe para ter o que nós temos. Né? E todo ser humano, não importa a raça, veio de duas mães. Um de Eva e outro da esposa de Noé. Hein? Não importa a raça, todos somos filhos de Noé. A humanidade recomeçou em Noé. É um novo começo. E o texto bíblico apresenta essa aliança como universal. Vejam bem. Né? Disse Deus a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco, verso 9, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Queridos, quando nós olhamos aqui, é uma aliança interessante, porque ela foi feita com o homem, com Noé, com seus filhos, com toda a descendência, mas foi feito com os animais, com as aves, com os répteis, com todo ser vivo. Mas espera aí, Deus faz aliança também com seres vivos, outros que o ser humano? A Bíblia diz, faz. Mas como que é isso? Queridos, a salvação não é só para nós. Em Romanos capítulo 8, Paulo fala que a criação aguarda com gemidos o momento da nossa redenção, quando ela também será redimida. A aliança de Deus é para trazer vida para essa terra. E vida em abundância. É uma aliança universal. Todas as nações, diz aqui, todos os filhos de Noé, verso 18 e 19, os filhos que saíram da arca,
estão